Imagine que você está subindo uma escada, acreditando que no topo encontrará segurança financeira. Mas o que ninguém te contou é que essa escada está apoiada em um andaime podre. Esse é o sistema no qual você está apostando agora. A Bolsa de Valores é pintada como a maior ferramenta de construção de riqueza, mas a verdade é que ela é um cassino disfarçado de investimento. E o dinheiro que você usa para participar desse jogo? Nada mais é do que um papel sem valor real, criado por governos para controlar e roubar sua riqueza lentamente. A Bolsa de Valores é apresentada como o templo moderno da prosperidade. Dizem que qualquer pessoa pode entrar com paciência e disciplina e construir uma fortuna no longo prazo. Mas essa história de meritocracia é tão verdadeira quanto a propaganda de uma loteria. Te deu uma ilusão de controle enquanto jogam com as suas esperanças. A verdade é que você não é um investidor, você é liquidez. Isso mesmo, liquidez, o combustível que mantém o motor dos grandes jogadores funcionando. Quando você compra uma ação, pode apostar que há alguém do outro lado com muito mais informação, poder e influência vendendo para você. Não é uma transação entre iguais. É como se você fosse um turista perdido em um mercado persa, achando que fez um bom negócio, enquanto o vendedor está rindo pelas suas costas. Os grandes fundos, bancos e investidores institucionais não precisam ganhar na sorte, eles criam as regras. Quando você acha que está começando a entender o jogo, eles já mudaram o tabuleiro. Quer um exemplo? GameStop. Um bando de pequenos investidores, armados com um aplicativo de trading e uma boa dose de adrenalina, decidiu desafiar os gigantes de Wall Street. Por alguns dias, parecia que o sistema tinha sido derrotado. Mas o que aconteceu? Negociações foram suspensas, plataformas de corretagem limitaram compras, reguladores tão lentos em crises reais agiram com velocidade surpreendente para proteger os grandes fundos. E assim, o sistema mostrou sua verdadeira face. Quando você começa a ganhar, eles puxam o tapete. E essa ideia de que a bolsa é um campo justo, balela, você está competindo contra algoritmos que compram e vendem ações em milissegundos, contra insiders que têm informações privilegiadas e contra CEOs que sabem manipular seus números para parecerem melhores do que realmente são. As empresas também jogam esse jogo sujo, manipulam balanços, inflam lucros ou escondem dívidas, apresentando narrativas cuidadosamente construídas para enganar investidores. Enquanto você analisa gráficos no seu home broker, os executivos estão voando em jatinhos pagos com bônus que você indiretamente financiou. E no final, quando a farsa não se sustenta? Bem, os grandes sempre têm uma saída. Lembra da crise de 2008? Milhões de pessoas perderam suas casas, empregos e economias. Mas os bancos que criaram o desastre foram resgatados. Receberam bilhões dos governos, dinheiro que veio, adivinhe, do seu bolso. Você acha que se fosse ao contrário, alguém resgataria você? Claro que não. Quando você perde, a dor é sua. Quando eles perdem, a conta é nossa. A Bolsa de Valores não é o templo da prosperidade que te prometeram. Ela é um cassino, onde as cartas são marcadas e a casa sempre vence. Enquanto você segue achando que está construindo algo sólido, na verdade está sendo usado como uma engrenagem descartável do sistema deles. Agora, se a Bolsa de Valores é o cassino, o sistema fiduciário é o bar que serve bebidas de graça para manter os apostadores distraídos. O problema começa com o próprio dinheiro que você usa. Você acha que ele é seu, que ele tem valor, mas ele é tão confiável quanto uma promessa feita por um político em campanha. O sistema fiduciário é baseado na ideia de que o dinheiro não precisa ser lastreado por nada tangível, como ouro ou prata, apenas pela confiança no governo que o emite. Confiança. Já parou para pensar no absurdo disso? Você está confiando na mesma instituição que imprime dinheiro como se fosse papel de rascunho para financiar sua própria incompetência. O resultado dessa brincadeira é a inflação. Mas eles não vão te explicar o que isso significa de verdade. Vão te convencer de que um pouco de inflação é saudável. Só que na prática, inflação é um imposto invisível, um mecanismo de roubo sutil que corrói o poder de compra do seu dinheiro, enquanto você está ocupado vivendo sua vida. É como se todos os anos o governo invadisse sua conta bancária e pegasse uma fatia do que é seu, só que de forma tão lenta e disfarçada que você nem percebe. E o pior, eles chamam isso de progresso. Cada vez que o Banco Central decide imprimir mais dinheiro para estimular a economia, eles estão diluindo o valor do que você tem. Imagine uma sopa. Você começa com uma tigela bem saborosa, cheia de nutrientes. Aí alguém adiciona um copo de água, depois mais um e mais um. No final, tudo o que resta é uma mistura aguada que não alimenta ninguém.
Esse é o seu dinheiro hoje, uma sopa diluída até a inutilidade. A justificativa para isso é sempre a mesma: estamos salvando a economia. Mas curiosamente, quem é salvo nunca é você. Os bancos, as grandes corporações e os políticos se beneficiam. Eles acessam esse dinheiro novo primeiro, antes que cause inflação. Quando chega até você, tudo já está mais caro. É o que chamam de efeito Cantillon. Os ricos ficam mais ricos, enquanto o resto de nós lida com preços subindo no supermercado e nos postos de gasolina. Mas não se engane, isso não é um problema recente, é um padrão histórico. Sempre que os governos têm a liberdade de imprimir dinheiro sem limites, eles abusam desse poder até destruir a economia. A Alemanha na década de 1920, o Zimbábue nos anos 2000 e mais recentemente a Venezuela. Em todos esses casos, o dinheiro virou lixo. Notas que antes podiam comprar casas começaram a ser usadas para acender fogueiras. Você acha que está seguro porque vive em um país mais desenvolvido? Lembre-se, todas as moedas fiduciárias, sem exceção, seguem o mesmo caminho. É só uma questão de tempo. O sistema fiduciário não é apenas frágil, ele é feito para falhar. Ele depende da sua ignorância, da sua fé cega no governo e na ideia de que desta vez é diferente. Mas não é. Enquanto você continua confiando nesse modelo, ele te empurra cada vez mais para a escravidão, roubando sua riqueza silenciosamente, 1 centavo de cada vez. Se o sistema financeiro é uma fábrica de pobreza, as bolhas econômicas são o subproduto mais previsível desse desastre. Elas não são acidentes ou falhas do sistema, são o próprio sistema funcionando como foi projetado. Governos e bancos centrais alimentam bolhas deliberadamente, criando a ilusão de crescimento enquanto empurram dívidas e problemas para o futuro. O problema: o futuro sempre chega, e quando ele chega, a conta é impagável. As bolhas começam com juros artificialmente baixos. Bancos centrais, ansiosos para estimular a economia, reduzem as taxas de juros a níveis que tornaram o dinheiro praticamente grátis. Isso cria um incentivo insano para que empresas e consumidores tomem empréstimos que, em condições normais, jamais fariam. Com tanto crédito disponível, os preços começam a subir. Imóveis, ações e startups ridiculamente supervalorizadas. Parece prosperidade, mas é apenas ar quente enchendo um balão cada vez mais frágil. Olhe para 2008. A bolha imobiliária dos Estados Unidos foi um exemplo clássico. Bancos emprestaram dinheiro para qualquer um, sem se preocupar se a pessoa conseguiria pagar. Por quê? Porque eles sabiam que poderiam empacotar essas dívidas em produtos financeiros complexos e julgá-los no colo de outros investidores desavisados. Quando o sistema quebrou, os bancos estavam tão interconectados que a falha de um puxou todos os outros. E quem salvou o dia? O governo, claro. Não você. Não as pessoas que perderam suas casas. Os bancos foram resgatados com trilhões de dólares recém-impressos. A bolha estourou, mas os mesmos que a criaram continuaram no poder. E aqui estamos novamente, vivendo uma nova bolha, só que pior. Dívidas globais em níveis históricos, governos incapazes de pagar nem mesmo os juros dessas dívidas e bancos centrais imprimindo dinheiro como loucos. Tudo para manter a ilusão de estabilidade. Só que agora, a bolha não está restrita a um setor, ela é sistêmica, está nas ações, nos imóveis, nas dívidas soberanas. Quando estourar, porque vai estourar, o impacto será muito maior do que qualquer coisa que vimos em 2008. Você sente os sinais, mesmo que não consiga nomeá-los. A inflação que você vê no supermercado, os bancos menores sendo engolidos por crises, os governos prometendo que não há motivo para preocupação. É o mesmo roteiro de sempre. A diferença é que dessa vez, os recursos para conter o colapso estão ficando cada vez mais escassos. Você não pode simplesmente imprimir dinheiro indefinidamente sem destruir a confiança na moeda. E não se iluda achando que o Brasil ou qualquer outro país está imune. Somos parte desse sistema global interligado. O que acontece nos Estados Unidos ou na Europa vai inevitavelmente chegar aqui. A questão não é se a bolha vai estourar, mas quando. E o que você vai fazer para se proteger quando isso acontecer? Continuar apostando em ações infladas ou acreditando no poder de compra real? Ou vai buscar algo que realmente tenha valor, algo que não dependa do sistema para sobreviver? Esse não é apenas um problema econômico, é uma crise existencial. É a prova de que o modelo atual não funciona e as pessoas que ainda acreditam nele estão caminhando para um abismo. O sistema fiduciário e as bolhas que ele cria não são apenas insustentáveis, são armadilhas que garantem que a maioria perca para que a minoria continue lucrando. Quando o colapso chegar, não haverá um resgate para você.
Se você está na bolsa de valores, provavelmente já ouviu o mantra: no longo prazo, o mercado sempre sobe. É o tipo de frase que soa inteligente, quase científica, mas que na prática é usada como desculpa para justificar qualquer perda ou crise. É uma ideia reconfortante, mas é também uma das maiores armadilhas intelectuais que mantém o pequeno investidor preso nesse sistema. A promessa do longo prazo é simples: invista agora, aguente os altos e baixos e você será recompensado. Mas o que ninguém te conta é que o longo prazo é um privilégio que você, como pequeno investidor, provavelmente não tem. Porque enquanto você espera pacientemente a valorização prometida, a inflação, os impostos e as crises econômicas corroem o valor real do que você possui. Pense nisso. Se uma ação te rende 10% ao ano, mas a inflação está em 8% e você ainda paga imposto sobre os 10%, o que sobra? Quase nada. Enquanto isso, fundos podem movimentar bilhões em questões de segundos, aproveitando flutuações mínimas no mercado que para você são invisíveis. E ainda há outro detalhe: crises como a de 2008 ou a próxima que está no horizonte podem destruir décadas de ganhos em questão de dias. E adivinha quem sofre mais? Sempre os pequenos investidores que não têm os mesmos recursos para resistir à volatilidade. Os dividendos, sim, eles podem ser atraentes, mas também são uma ilusão. Receber R$ 5 ou R$ 10 por ação parece bom até você perceber que no momento em que esse dinheiro chega até as suas mãos, ele já vale menos por causa da inflação. O que você ganha em dividendos não compensa o que você perde no custo de vida. E o mais perverso é que essa narrativa de longo prazo é mantida por quem tem um interesse direto no seu dinheiro. Bancos, corretoras e gestores de fundo lucram não com o seu sucesso, mas com o volume de transações que você realiza e com as taxas que você paga. Eles não têm nenhum incentivo para te ensinar a sair do sistema. Pelo contrário, eles querem que você fique preso nele o máximo de tempo possível. A verdade é que o longo prazo é uma ilusão para você e um plano de enriquecimento para eles. Você está apostando sua liberdade financeira em algo que não pode controlar. E o que acontece se no meio desse longo prazo você precisa do dinheiro? Uma emergência, uma crise familiar, um problema de saúde. Ninguém fala sobre isso, porque o longo prazo só funciona se você nunca tocar no dinheiro. Algo que a maioria das pessoas não pode se dar ao luxo de fazer. No fim, o longo prazo é apenas uma forma elegante de mascarar a verdade. O mercado não foi feito para te beneficiar, ele foi feito para perpetuar o poder de quem já o controla. Continuar jogando esse jogo é aceitar ser uma peça descartável nesse tabuleiro. Para vencer, você precisa sair desse paradigma, deixar de lado a ideia de que esperar vai resolver tudo e começar a construir algo que não dependa da bolsa, das taxas, nem das manipulações que sustentam esse sistema. Então, se o sistema financeiro é uma fraude, a bolsa de valores é um cassino e o longo prazo é uma mentira, qual a saída? Para muitos, a resposta está no Bitcoin e em outros ativos reais. Mas aqui vai o choque de realidade. Não estou falando de Bitcoin como investimento para ficar rico rápido. Isso seria repetir o mesmo erro que discutimos até agora. Bitcoin não é uma aposta, é uma alternativa. É a ruptura com o sistema que está te esmagando. Ao contrário do dinheiro fiduciário, o Bitcoin não pode ser inflacionado. Existe um limite de 21 milhões de unidades. E ninguém, nem mesmo seu criador, pode mudar isso. É um sistema matemático, construído com base em escassez e regras claras, algo que o dinheiro tradicional abandonou há muito tempo. Se o real é uma sopa diluída, o Bitcoin é uma barra de ouro. Cada unidade mantém o seu valor porque não pode ser manipulada. Mas o Bitcoin vai além disso. Ele é descentralizado. Não há um governo, banco central ou empresa que possa controlar ou confiscar seus fundos. Não existe intermediário. E isso é o oposto do que vemos no sistema financeiro atual, onde tudo depende de instituições que já provaram serem incompetentes e corruptas. Quer uma prova prática? Países como El Salvador começaram a adotar o Bitcoin como moeda oficial justamente porque estavam cansados de serem reféns do dólar e de instituições financeiras internacionais que só exploram economias menores. Além do Bitcoin, temos outros ativos reais que desafiam o sistema fiduciário. Ouro, por exemplo, foi por séculos o padrão de riqueza. Ele é tangível, escasso e universalmente reconhecido como reserva de valor. Imóveis em condições adequadas também podem ser uma forma sólida de proteger sua riqueza contra a inflação. Até mesmo ativos mais simples, como alimentos estocáveis, têm mais valor real do que papel moeda, que perde poder de compra a cada ano. No entanto, o Bitcoin se destaca porque combina as melhores características desses ativos.
Ele é escasso como o ouro, mas infinitamente mais portátil. Pode ser carregado milhões de dólares em Bitcoin no bolso ou até memorizá-los em uma frase secreta. Algo impossível com barras de ouro ou propriedades físicas. Ele é digital, global e resistente à censura. Claro, existem riscos. Toda tecnologia nova enfrenta volatilidade e incertezas. Mas considere o seguinte: o maior risco hoje é continuar no sistema fiduciário e na economia baseada em bolhas. O maior risco é confiar no real, no dólar ou no euro, enquanto os próprios governos que os emitem estão enterrados em dívida. Bitcoin pode parecer arriscado porque é novo, mas o sistema atual já provou ser uma ameaça concreta. Escolher o Bitcoin ou qualquer outro ativo real não é apenas uma decisão financeira, é uma decisão filosófica. É a rejeição de um sistema que te transforma em escravo e a adoção de um que devolve o controle para você. Mas isso exige coragem, exige a disposição de sair da narrativa convencional e admitir que o que te ensinaram sobre dinheiro, investimento e economia estava errado. Se você quer proteção contra a inflação, contra crises, contra bolhas, o caminho está claro. Enquanto você continuar jogando o jogo deles, o tempo está trabalhando contra você. Mas ao escolher ativos reais, especialmente o Bitcoin, você começa a jogar com as suas próprias regras. E no mundo de hoje, essa é a única forma de realmente vencer. Agora que tudo está na mesa, fica impossível ignorar a verdade. A bolsa de valores é um teatro, o sistema fiduciário é uma fábrica de pobreza e o longo prazo é uma mentira criada para manter você distraído, enquanto eles controlam o jogo. Tudo está desenhado para concentrar riqueza e poder nas mãos de poucos, enquanto o resto é mantido na ilusão de progresso. A questão é, o que você vai fazer com essa informação? Você pode continuar no sistema, convencendo a si mesmo de que com paciência as coisas vão melhorar. Pode continuar apostando na bolsa, acumulando dinheiro que perde valor a cada segundo. Pode se apegar à ideia de que alguém virá resgatar você quando o colapso vier. Mas vamos ser honestos, ninguém vai. A alternativa é tomar o controle. Não se trata de simplesmente abandonar tudo, mas de começar a construir fora desse sistema quebrado. Bitcoin é uma ferramenta, uma saída prática e simbólica. Ele representa muito mais do que dinheiro digital. É a oportunidade de ser dono da sua própria riqueza, livre da manipulação de governos e instituições. É a barreira contra o colapso iminente. Mas isso exige ação. Requer coragem para sair do conforto da narrativa tradicional e explorar um caminho que muitos ainda não entendem. O mundo está mudando. A confiança no dinheiro fiduciário está desaparecendo. A economia global está no limite. E quando tudo cair, o que restará será aquilo que é escasso, sólido e verdadeiro. Então a escolha é simples: continuar jogando o jogo que foi feito para te derrotar ou mudar o tabuleiro e começar a jogar para vencer. O sistema precisa que você acredite nele para vencer. A partir do momento em que você questiona, investiga e age, você deixa de ser um peão. E no fim, é isso que eles mais temem: que você acorde, enxergue a verdade e decida tomar o controle da sua própria vida. Se você quiser aprender mais sobre o Bitcoin e se libertar do Estado, assiste o vídeo que está aparecendo agora na tela. Eu sou o José e esse é o Ark.